Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Carlos Rocha e aqui é mais um episódio do Em Ponto Podcast, o podcast do portal Ponto PB, o portal que deixa você bem informado acerca dos acontecimentos da Paraíba, do Brasil, do mundo. Nunca se esqueça, aconteceu na Paraíba e eu te conto direto ao ponto. E nesse mês da mulher, a gente está trazendo mais uma mulher emblemática, uma mulher que participa, militante mesmo na luta feminina aí na luta pelos direitos das mulheres, que foi vereadora aqui em João Pessoa, fez parte da equipe do Ministério da Mulher e hoje está aqui. É uma honra recebê-la, Sandra Marrocos. Muito obrigado pela De presença. nada, primeiro assim, prazer imenso, né, Carlos? Carlos Rocha, Isso. nome forte, assim, parabenizar toda a equipe do Em Ponto, né, um podcast super fantástico que tá linkado com o portal.com, né? Então, Uhum. parabéns a vocês, uma honra estar aqui, prazer grande estar dialogando com quem está em casa assistindo, e a gente está aqui para conversar mesmo, para Isso. fazer um bate-papo, e estou aqui para você. Para bater um bate-papo enriquecedor e Sim. para a gente começar, para a gente engrenar essa conversa aí, quem é Sandra Marrocos por Sandra Marrocos? Como foi que ela foi parar na política, na assistência social? Bom, assim, falar de mim, né, é algo muito, muito, muito prazeroso, eu acho, porque eu acho que, e aí falar para casa, e a minha história se mistura com a história de tantas outras mulheres, né, eu sou a 10ª filha de um casal sertanejo, né, eu sou lá do Vale do Piancó, da cidade de Curral Velho, meu pai é um trabalhador rural e minha mãe uma dona de casa e funcionária pública, né? Minha mãe era uma funcionária pública, ela trabalhou muito na vida dela. Então, assim, e como eu vim parar aqui em João Pessoa, como tantas outras famílias vieram, eu vim em busca de uma vida melhor. Né? Eu sou uma pessoa, filha de um trabalhador rural, então isso já está muito forte, né? E eu costumo dizer, Carlos, que eu tenho 3 identidades muito fortes em mim. Eu tenho identidade de gênero, eu sou mulher, eu sou sertaneja, eu sou mãe, né? Eu sou mãe de Janaína, de Flávio, de Gabriel. Em breve serei vó de Helena, né? Então, Meus assim, parabéns. então essa questão da maternidade é muito presente em mim, né? Eu sou negra, esse é meu lugar de fala. Eu posso falar, melanina da sua pele, mas eu acho que é identidade, e é com essa identidade que eu me identifico e que eu busco caminhar. Então, a minha identidade de mulher, né? Essa identidade de gênero, eu consigo fazer a leitura para além das cortinas. E nesse caminhar, né, eu estive presente. E uma outra identidade, eu tenho identidade de classe, eu sou classe trabalhadora, eu sou filha de trabalhador rural com funcionária. Então, assim, se eu estiver na presidência da República, eu sei qual é a minha prioridade no meu fazer político. Eu tenho identidade de projeto político, né? Eu sou do campo democrático e popular. Hoje eu estou no Podemos, é um partido de centro, né? Mas eu sou da centro-esquerda do Podemos, é esse espaço que eu busco. Então, ser do campo democrático e popular vai para além do partido, vai para um projeto de sociedade. E esse projeto de sociedade que eu defendo é onde caibam as pessoas em situação de pobreza, onde a cidadania LGBTQIA+, seja respeitada, onde as mulheres possam viver com dignidade e em plenitude na sua cidadania, e principalmente onde as pessoas em situação de pobreza sejam inseridas. E como Sandra Marrocos se torna, né? É uma história longa, eu vou tentar resumir, né? Eu fiz parte de alguns movimentos, né? E aí, o povo, como é que você virou vereadora? A minha história me levou, né? Então, desde muito jovem, eu comecei a me indignar. Eu olhava para dentro da minha casa, tinha quase nada. Eu abria a porta da minha casa no Hernando Sátero, tinha menos ainda. A gente não tinha escola de qualidade, a gente não tinha saúde de qualidade. E eu olhei assim, eu disse, isso não é justo. E eu aprendi muito cedo, sabe, Carlos, uma coisa que é muito importante na minha vida e que eu carrego até hoje. Um mais um é sempre mais que um. Eu aprendi a me juntar coletivamente para mudar a situação de dentro da minha casa, que era horrível, economicamente falando, né? Mas a gente vivia com muito amor. E principalmente para além dela. Então, meu primeiro encontro foi com a Igreja Católica, né? Eu fiz parte das pastorais, de muitas, aí eu vou dizer, eu fui da Pastoral da Juventude Meio Popular, eu fui da Pastoral Universitária, eu fui da Pastoral da Perseverança, né? Que é aquela quando você se crisma, né? Você faz o batismo e fica até o crisma, tem que ter esse acompanhamento. Então, assim, e paralelo a isso, eu me envolvi nos movimentos estudantil. Eu fiz parte do movimento estudantil secundarista, eu sou graduada e mestra em serviço social pela UFPB, então eu militei fortemente
do movimento universitário, né, lá da universidade, fui do Centro Acadêmico de Serviço Social, fui do Diretório Central das e dos Estudantes, e nesse olhar, assim, eu já me apercebia qual era o meu papel enquanto mulher, né, por que era tão difícil, por que era mais difícil para mim na igreja, por que era mais difícil no movimento estudantil e os movimentos populares, né. Quando você fala em difícil, é difícil ocupar esses lugares de fala, de protagonismo, de Sim, muito liderança? difícil, Carlos, porque o que foi dito para nós, olha, o machismo, assim como o racismo, ele é estrutural. Ele está na raiz da sociedade. Pronto, não faz nem um século que a gente adquiriu o direito a votar. Nós, mulheres, aqui no nosso país, né? E assim, e foi fruto de muita luta. Então, foi dito desde muito cedo que para a gente era o espaço privado e para os homens era o público. Isso não está certo, né? Não está certo nem para um nem para outro, porque foi dito para ti a vida inteira, Cássio, que você não podia chorar, que você tinha que ser o provedor da casa. Isso é muito ruim, porque homens e mulheres choram, porque homens e mulheres trabalham e dividem despesa, quem ganha mais bota mais. O que tem que ter respeito o que tem que ter respeito e cumplicidade. E uma outra coisa, na sexualidade, sabe? Olha como é desafiante na sexualidade. As mulheres, elas tinham que casar virgem. Isso era... E os homens, eles tinham que ter sua primeira experiência Muito de sexualidade. cedo. Muito cedo e muitas vezes em um bordel. Imagina que coisa difícil. Era uma violência, é uma violência contra os homens, né? Então, assim, as coisas têm mudado, óbvio, fruto de muita luta, de muita resistência. Então, paralelo a isso, as coisas começaram a acontecer, né? Eu estive, na minha vida profissional, eu estive coordenadora do Acorda Mulher, uma ONG feminista, lá da cidade de Bahia, fazia um trabalho com mulheres marisqueiras, lá no São Lourenço e tal, e já me descobria feminista, porque ser feminista é uma descoberta, é justamente quando você consegue olhar para além das cortinas e perceber que os nossos corpos são diferentes. E eu estou falando de gênero, não estou falando de identidade de gênero, né? Mas a gente tem que construir uma política e uma cultura de igualdade de oportunidades, respeitando as nossas diferenças. Eu estive na assessoria muito tempo do deputado Ricardo Coutinho, na época, um querido companheiro, a gente hoje caminha, né, se cruza de vez em quando, mas a gente não tem mais uma relação, mas eu tive uma relação muito forte com ele e não vou negar isso nunca, porque faz parte da minha história e eu acho que ele é um excelente... uma série de ser público, né? E aí a gente ganha a prefeitura, eu assumo o orçamento democrático, eu fui a primeira gestora do orçamento democrático da cidade de João Pessoa, montei a equipe, dividi a cidade em 14 regiões, sabe? E aí, naquele momento, olhe como o olhar de uma mulher é diferente, Carlos. Quando eu assumi o orçamento democrático, o que era aquilo? Era participação popular. É garantir que a cidade se olhasse e dialogasse, né? Só que eu disse, não, a gente precisa ter creches. A gente precisa ter creches, um espaço de recreação e de creche no orçamento democrático para permitir que as mulheres participem em pé de igualdade. Então, é esse olhar de ser mulher que eu levo para a minha experiência, né? E aí eu fui eleita vereadora, né? Depois a gente vai falar um pouco desses espaços de parlamento. Eu estive 3 vezes vereadora na cidade de João Pessoa. E mais em um período que eu não fui eleita, eu assumi a política da socioeducação. Né? Eu fui presidenta da Fundac, essa questão da privação de liberdade. E assim, eu pude atuar, como eu já coloquei para ti, eu tenho graduação e mestrado em serviço social pela universidade. Então, na Fundac, tu me interrompe aí se eu estiver falando demais. Na Fundac eu tive essa primeira experiência de gerir algo da política pública que eu estudei, né? Eu sabia qual era aquela política que estava inserida, a privação de liberdade. Então, aqueles adolescentes, homens e mulheres, que já são privados de tudo, cara, de absolutamente tudo. Tinha meninos e meninas lá que a primeira vez que o Estado chegou de fato foi para prendê-lo. Foi tirar a privação de liberdade dele, porque não tinha escola de qualidade, não tinha saúde de qualidade, não tinha lazer, não tinha esporte. E aí, disse, não, eu vou te prender. Por quê? Né? E aí, tem que ter muito claro uma coisa. A privação de liberdade é para homicídio, latrocínio e tráfico internacional. Todas as outras questões é para ser cuidadas no meio aberto. E o que eu encontrei na socioeducação foi muito filho do povo preso. Sabe? E muitas coisas, e aí... E essas prisões aconteciam, assim, num sentido de... Eles ficavam lá por não ter acesso a essa informação, não ter acesso a esse
a defesa, não ter acesso a conhecimento. Não, como é que funciona a política de socioeducação, né? Nós temos um marco legal regulatório, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, que diz o seguinte, né? Que dos 12, você não pode prender menos de 12 e não pode ficar depois dos 18 anos com eles privados de liberdade, né? E aí, para você ter ideia, vamos pegar um... E nós temos também um regimento próprio, que é o SINASE. Porque aquele adolescente, ou homem ou mulher que está na socioeducação com sua privação de liberdade, é só a liberdade. Todos os outros direitos têm que ser garantidos, escola, saúde. E aí eu posso te dizer que durante a minha gestão de 3 anos na Fundac, 2 anos, né? 2, 3, por aí. 17 adolescentes privados de liberdade passaram para as universidades públicas desse estado. Então, o que falta é oportunidades. E aí, essa política diz o seguinte, que primeiro ele vai apreendido, em 45 dias, ou ele vai para a internação, que aí não pode ser menos de 6 meses, nem mais de 3 anos, ou então ele é solto, né? Se o ato, mas solto, entre aspas, porque ele vai ter acompanhamento, ele vai ser acompanhado pelo meio aberto, e aí fazendo essa leitura... da mulher, que eu estou aqui no mês internacional da mulher. Pronto, uma coisa que me angustiava fortemente. Nós tínhamos meninas, né, adolescentes em privação de liberdade e a gente não tinha rubrica para comprar absorvente. Então, a dignidade menstrual é muito importante. Quantas meninas não deixam de ir para a escola? Hoje você tem uma lei que garante que a escola distribua absorvente e tal. Mas quantas vezes meninas do meio popular, em situação de pobreza, não faltaram aula porque não tem absorvente para ir para a escola? E aí em casa se dá um jeito com qualquer coisa, né? Com pano, tal, com papel higiênico. Às vezes nem tem papel higiênico, vamos ser muito honestos. Então, assim, então o olhar de uma feminista, de uma mulher que faz a leitura à frente da política de socioeducação, ter esse cuidado, sabe? E, assim, pela primeira vez naquela época, os adolescentes participaram da conferência municipal, estadual e nacional da criança, do adolescente e da juventude. Então, assim, eu sou muito feliz naquele momento desafiante que está à frente da política de socioeducação. Eu estava na última campanha fazendo panfletagem lá de frente ao Manaíra Shopping. Aí saiu uma menina, me abraçou e tal, quando eu olhei, era uma da privação, né? Aí eu disse, ai, como eu estou feliz, você não imagina. Ela disse, eu imagino, Sandra. Então, assim, quando eu encontro em uma das meninas ou um dos meninos que estiveram naquele momento privado de liberdade e que estão hoje no caminho maravilhoso, é muito bom, sabe? Então, o olhar feminino que você trouxe para a conversa, tanto na Fundac quanto no orçamento democrático, levou você a olhar na Fundac para a questão da dignidade menstrual, na participação popular, a questão das creches, para que a mulher pudesse ir trabalhar e participar também ter a participação popular lá garantida. Então, esse olhar você acha que foi o diferencial do ser mulher enquanto gestão? Com certeza, com certeza. E não só é ser mulher, porque não vale qualquer mulher não, sabe? Esse discurso tem que acabar. Porque mulheres que vão de encontro aos direitos das mulheres, não vale a pena. Para mim é muito pior, porque dá legitimidade para os homens serem mais cruéis, né? Então, assim, essa minha experiência profissional e no campo da política, eu estive vereadora de uma pessoa por 3 mandatos, e aí tem várias leis das mulheres que a gente pode estar dialogando. Uma das leis que eu posso falar dela, né? No primeiro ano de mandato, tem uma lei que é muito bacana, que é a questão da família acolhedora. O que é isso? É você... o número da lei, para quem quiser pesquisar na cidade de João Pessoa, é Lei 11.842. Aí eu dialogo com a privação de liberdade nessa lei. Por quê? Porque a família acolhedora é uma alternativa aos abrigos. O que é isso? Vamos ter uma criança, um adolescente, um jovem em situação de rua, né? E ele tem algum vínculo familiar. O que é que acontece? A família acolhedora, você acolhe essa criança na sua casa, você recebe o subsídio de um salário mínimo e uma equipe multidisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, vão dialogando com a família de origem, com a família acolhedora. Qual é? É uma alternativa aos abrigos. O nosso maior interesse é que essa criança voltasse para a família de origem, porque seja um tio, seja um pai, seja um irmão. No último caso, a família acolhedora adotasse.
penúltimo caso, assim, quase que não fosse, voltasse para o abrigo. Então, assim, pela primeira vez se teve essa política na cidade de João Pessoa, quando eu estava vereadora. Ela foi pioneira no país. Nós temos a lei anti-baixaria. O que é isso? É o seguinte, não é que eu não ligo para música. Eu sei qual é o meu estilo de música, eu sei o que eu gosto, mas eu respeito todos os estilos musicais. Inclusive, tem um diálogo que precisa ser aberto em João Pessoa, faz anos que eu falo, que é sobre o pessoal que faz paredão. Os meninos gostam, rapaz, gostam daquela música, gostam de ouvir. Então tem que garantir um espaço que dê condições, que não seja criminalizado. Vão para a Praia do Sol, fica lá. Todo mundo criminalizado, em sua grande maioria, filho do povo. Em sua grande maioria do meio popular, né? E aí o que é que acontece? Não é ritmo. É o seguinte, nenhuma banda ou conjunto que em sua música, letra ou coreografia, desqualifique a mulher, coloque ela em situação vexatória, incita a violência, seja pago com dinheiro do povo da cidade de João Pessoa. É isso que diz a lei. E aí a gente tem a Lei Marielle Franco, que foi de um dos mandados também. Essa lei é querida. Assim, eu acho que é uma das leis mais queridas que tem, que é o seguinte. Já coloquei para você que o racismo e o machismo tá na raiz da sociedade. É lá que a gente é estrutural. Então, a Lei Marielle Franco, ela diz o seguinte, ela preconiza que a Maria da Penha seja ensinada nas escolas. Aí sim, Carlos Rocha, a gente constrói um mundo onde a gente vai se olhar nas diferenças e construir uma política de cultura de oportunidades iguais para homens e mulheres, se respeitando e não violentando. E ainda tem uma coisa, se alguma criança, tal, ou adolescente que diga, minha mãe está sendo violentada, começa a perceber, entendeu? Que tem uma lei de proteção. Então é maravilhosa. A gente tem a lei de combate ao assédio sexual nos transportes coletivos na cidade de João Pessoa, que é a lei 13.935, é uma lei de minha autoria na cidade, que faz esse enfrentamento. E aí também foi uma lei pioneira, porque a gente não tinha marco legal regulatório, não tem uma lei nacional para sustentar, né? Eu lembro que teve uma vez que um cara, Carlos, ele ejaculou em uma menina dentro do ônibus. Ele foi por atentado violento ao pudor e, na verdade, era um assédio sexual fortíssimo. E naquele momento a gente não tinha marco legal regulatório para dizer. E a cidade de João Pessoa foi uma das pioneiras nisso. Hoje tem punição, tem prisão, tem cadeia. E uma lei maravilhosa. Eu já lhe disse que eu dialogo muito com o universo LGBT, né? Que é a questão da coordenadoria da cidadania LGBT e da igualdade racial. Foi uma lei pioneira, 12.401, aqui em João Pessoa. A gente mandou um projeto indicativo para na época era Luciano Agra, o prefeito, e a gente conseguiu fazer, e hoje é um equipamento de governo, aquele espaço LGBT ali da Lagoa. Então, assim, é igual quando eu passo pelos bancários. Eu sou dos bancários, você sabe. O parque linear das 3 ruas nos bancários é de minha autoria. Lutei muito para que aquilo acontecesse. Foram 3 anos de debate, 3 anos de emenda, 3 anos de dizer não vai fazer só, porque a propostaria era fazer só ruas. E hoje o Bancários, a cidade de João Pessoa, tem um espaço lindo que, inclusive, agregou, no último dia 8 de março, o nosso ato, né? As mulheres começaram o ato lá nas 3 ruas e saíram encaminhada até a Praça da Paz, onde teve o ato político-cultural, chamando a atenção para as violências. Trazendo alguns eventos também para lá, algumas corridas e tudo mais, né? Então, você enumerou aí algumas das leis que foram da sua autoria que conversam com as mulheres, que conversam com a questão racial, que conversam com a questão das minorias, da população LGBTQIAPN+. E no mês da mulher, a gente esquece um pouco, eu queria trazer isso para a conversa, a questão das mulheres que são cis, que são trans também. Também é o mês da mulher trans. Sim, né? Lógico, nós somos mulheres, né? São todas mulheres. E a gente testemunhou nas últimas semanas alguns ataques a Erika Hilton por conta da presidência da comissão da mulher lá na Câmara. Inclusive, partindo da tribuna da Câmara de João Pessoa, que a gente não vê determinada competência assim. Não tem, né? Não tem. Vamos determinada competência, apesar de ser uma tribuna aberta para os parlamentares e tal, falarem ali abertamente. Porém, a tribuna foi usada para dizer a seguinte frase que foi destaque no nosso portal .pb,
que ela está perto dos 40 anos e precisa cuidar da sua próstata. E que a mulher, que a comissão da mulher deveria ser presidida por uma mulher que tem menopausa, que sente o calor da menopausa, enfim. Foi esse o discurso, por uma vereadora mulher daqui da cidade de João Pessoa. Qual é a sua visão acerca da tribuna de João Pessoa ser usada para esse tipo de argumento, de argumentação? Eu já disse, eu estive vereadora com a Elisa, eu digo o nome dela, né? E assim, eu disse, Elisa, eu tenho muito respeito. Eu tenho respeito por ela, óbvio, né? Eu acho ela firme, eu acho que ela defende as coisas que ela acredita, mas o que ela defende destrói as mulheres, sabe? Não dá para você fazer de algo tão precioso, porque se você dialogasse assim, a Érica não consegue ter a maternidade, ela não consegue engravidar, né? Ela não amamenta, de fato ela não vai ter menopausa, isso não a torna menos mulher, porque eu preciso apanhar para sentir a dor da violência. Eu preciso ser violentada enquanto mulher cis, para entender que a violência existe. Então, assim, esse debate, sabe, é um debate muito caro para nós, sabe? Muito caro, porque ao mesmo tempo que a gente quer... Porque eu sou mãe, né? Nossa mãe. Nossa avó, né? E aí, o que é que acontece? A maternidade é algo... Ter Érica à frente da comissão de mulher não me faz menos mulher, não me faz menos mãe. Ela tem comprometimento com as pautas das mulheres. E é isso que a gente deseja, sabe? E eu acho que quando você atacou o biológico, cara, atacou o biológico, foi o biológico que ela foi, sabe? Ela não vai para... Porque... O tempo que a gente é violentada. Ontem de noite, desculpa, ontem à noite, uma mulher apanhou dentro da maternidade Cândida Vargas. Ela foi violentada. Uma mulher que tinha acabado de parir, ela foi agredida pelo marido dela. Por quê, Carlos, isso acontece? É estrutural, porque o caba acha que ela é propriedade dele. Ela é propriedade. Ele acha que ela tem que se submeter, assim. Ela não poderia ter feito a opção de fazer uma laqueadura, que é no corpo dela que acontece. Entendeu? Então, tem uma lei, aí eu vou falar de uma lei, depois a gente volta para aquela pauta. Tem uma lei de minha autoria, lei 13.448, aqui na cidade de João Pessoa. Inclusive, foi uma lei pioneira no país também. É a lei da humanização da via de nascimento. E aí, o que é que acontece? Aquele homem lá, sabe, que violentou aquela mulher, que estava lá para parir, que ela pariu, ela tinha acabado de dar à luz, ela estava no puerpério. Ela está no puerpério, uma fase muito difícil da mulher, e esse cara estava de acompanhante dela. A lei de minha autoria aqui na cidade diz o seguinte, em um dos parágrafos, e outras leis pelo país afora, que quem tem que escolher o acompanhante é a mulher, porque nós sabemos que em muitos casos, o agressor que vai agredi-la está dentro de casa, e era ele que estava acompanhando ela, podia ser a mãe, podia ser a tia, ela podia ter ido de escolher. Então, Elisa, minha filha, ao invés de você atacar, sabe, em vez de você querer atacar a Érica, que tem respeito, que tem pauta, que dialoga, que enfrenta de cabeça erguida as verdadeiras causas da violência contra a mulher, a senhora devia estar preocupada em ter mais proteção para as mulheres nessa cidade e cidade afora. Então, é um discurso rasteiro que eu não entro, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão interna, séria, porque, de fato, tem algumas mulheres que mesmo dialogando, e eu não sou hipócrita, sabe, Carlos? Se tem uma coisa que eu não dialogo na minha trajetória, é a hipocrisia. Não me cabe. Eu tenho 55 anos, vou até lhe convidar para o meu aniversário daqui a pouco, para a festa. Eu tenho 55 anos. Se eu não arreguei, que nem diz o besta, aos 20, por que é que eu vou fazer isso aos 55? Então, eu tenho muita coisa. É uma pauta que a gente tem que discutir, inclusive dentro do movimento de mulheres e feministas. Essa questão da Érica estar lá, de assumir, porque tem mulheres que têm esse debate. E aí, o que é que faz? Quando faz essa fala de Elisa, essas mulheres vão abrir a voz para dizer, Érica não engravida. Por favor, minha gente, por favor. Então, assim, é isso que eu estou falando para ti. É um tema muito caro, é um tema muito raro. Você acha que falta a expansão do conceito de gênero mesmo? Porque é uma questão complexa, discutida de uma forma rasa? Pronto. Você disse tudo. É um tema complexo discutido de forma rasa. E a gente não pode. A gente tem que discutir profundamente, internamente, e deixar lá. Porque quando a gente tem nossos embates internos que leva para o público,
fragiliza. E nós temos, a gente não tem consenso nisso, mas a gente não sai por aí atirando pedras em Érica, porque ela não merece, ela é uma mulher fantástica, ela está lá nos representando, me representa, se não representa ela, me desculpe, quem não me representa é a senhora, dona Elisa, em hipótese alguma. E puxando por esse mote, nós temos aí também a questão da violência contra as mulheres trans, que tem uma expectativa de vida muito abaixo, Sim. né? Apesar da violência contra a mulher, mulheres cis, mulheres em geral, Sim. no Brasil aqui na Paraíba, por exemplo, aconteceu um feminicídio a cada 10 dias no Sim. ano passado. Sim. Né? Foram 37, de acordo com a 37. delegada Cileide, 37. que deu entrevista aqui pra gente. Só que tem a questão da expectativa muito baixa de vida das mulheres trans. Então são vidas que precisam também ser protegidas e lembradas num mês emblemático como o mês da mulher, porque de fato são mulheres. Sim, e assim, eu sempre assim, eu sou uma mulher cis, eu sou mãe, eu sou vó, eu adoro ser mãe, já percebeu, né? Então, assim, eu sou heterossexual, então, assim, eu sou cristã, tenho muita fé em Nossa Senhora. Então, assim, a gente tem que furar essa bolha de achar que mulheres como eu, sabe, que tem todas essas identidades muito bem resolvidas, não vão dialogar numa pauta inclusiva como a de que você, eu sei, Giovana Baby, sabe? Giovana, eu estava no Conselho das Mulheres, eu não faço parte do Ministério da Mulher, né, que daqui a pouco a gente pode dar uma dialogada. Giovana Baby é uma das travestis mais antigas desse país e ela fazia parte do Conselho da Mulher, ela está viva, ela está envelhecendo, então uma travesti, uma trans envelhecer, porque essas mulheres, além de ter aguentado tudo isso, ainda tem que aguentar a violência do letal, de matarem elas pelo simples fato delas existirem, pelo seu corpo. Imagina que coisa absurda, Carlos, você ser morta porque você existe. Nós mulheres somos mortas porque a gente existe, mas as mulheres trans são muito mais do que a gente. Então, assim, a gente tem que ter... Eu acho que tem uma coisa que eu trouxe da igreja para meu fazer política, que eu não levo slogan, o Estado é laico, enquanto tal tem que se portar, mas é a misericórdia. Eu tenho muita misericórdia dessas falas homofóbicas, desconstrutoras de direito de Elissa, sabe? Que ela podia fazer um debate bonito, sem rastejar, sem falar de próstata, sem falar de útero, entendeu? Porque os homens trans têm útero e engravidam. E aí? E aí? Qual vai ser o debate? Qual vai ser a discussão? E para trazer a discussão aqui para nossa, já que a gente falou de tribuna da Câmara de João Pessoa, a questão a gente está vivendo um fenômeno na Câmara de João Pessoa, que eu sempre trago para o debate aqui, a questão do crescimento da oposição, né, por conta de um rompimento político que vem por aí, né, e como é que Sandra Marrocos está nessa situação eleitoral de 2026? Já se apresentou como pré-candidata a deputada federal, fala mais sobre isso com a gente. Primeiro assim, quando você fala do cenário da Câmara, e eu quero falar um pouquinho pro pessoal de casa, minha parte eu fiz, né, eu coloquei meu nome, estava lá colocado, então assim, e... Vou colocar sempre, inclusive eu estou pré-candidata a deputada federal pelo estado da Paraíba, pelo Podemos, é o partido que eu estou, né? E assim, tenha certeza que é por nós, pelas mulheres, pelas pessoas em situação de pobreza, por esse universo que eu venho, pela história de você. Então, assim, eu estou e eu não faço oposição por oposição, sabe? Eu sempre, assim, eu conseguia aprovar muitas leis de minha autoria, mesmo não sendo... Pronto, eu não fiquei em nenhum momento na questão de apoio a Luciano Cartacho, quando ele estava prefeito, eu era oposição a ele. Mas a gente conseguiu... quem aprovou o Parque Linear das Três Ruas foi Luciano Cartacho, isso precisa ser dito, entendeu? Porque senão seria inegável, foi uma lei minha, mas foi um projeto indicativo, ele acolheu, e eu estava na oposição, sabe? Então eu estou tomando as minhas decisões, eu fui violentada politicamente aqui, eu acho que vocês sabem, né? Eu era presidenta municipal do PSB, e um coletivo de homens me violentaram, com algumas mulheres apoiando também, infelizmente, me violentaram fortemente. Eu saí, faltando 45 minutos, eu fui destituída para que um homem assumisse a presidência, né? E este homem hoje é pré-candidato a deputado e sai por aí dizendo que defende a não violência contra a mulher. O senhor me violentou, deputado, secretário. O senhor sabe disso. A violência... E olha, eu vou dizer uma coisa a você, Carlos. Violência política de gênero, porque todas as violências contra as mulheres é terrível, mas a política, ela mexe... Sabe que doía meus ossos? Porque ela mexia com a representatividade das mulheres. A violência política... de gênero contra as mulheres não é só com Sandra,
Não é só com Sandra. Porque vai para além, vai porque eu represento. E assim, então assim. Você acha que isso significa um número baixo que a gente tem de mulheres na Câmara hoje? Hoje nós temos 2 vereadoras apenas. Sim, sim, lógico. E assim, as mulheres, como no início da nossa conversa eu estava dizendo, né? As mulheres, elas têm muito mais dificuldade de entrar no espaço público. É pesado, é cruel, é machista. O espaço de representatividade dentro da democracia representativa, ele traz justamente a sociedade que é machista, que é racista, que é preconceituosa, que não inclui minorias. E nós somos, apesar de ser a grande maioria, a gente é mais de 52% da população e, consequentemente, do eleitorado também, mas a gente não é maioria nos parlamentos. Invisibilizada. Invisibilizadas demais. Olha só, é muito interessante. O que é que... Eu costumo dizer, quando eu sou candidata, eu disse, rapaz, eu não vou estar... Assim, eu uso o termo, eu não vou estar babando ninguém para votar em mim, não. De verdade. Sabe por quê? Porque eu acho que eu tenho uma história, sabe? Eu acho que eu já provei. E se você não gosta disso, né? Não gosta disso, do jeitinho dela, tudo bem, não seja meu amigo. Mas não diga que eu não represento, não, porque isso é indiscutível, entendeu? Então, assim, eu acho que muitas vezes você querer afirmar a pauta e tirar uma pessoa que está lá defendendo a pauta é difícil também, sabe? Uhum. É difícil. Então, eu já perdi, pelo menos essa última eleição eu perdi mesmo, né? Eu perdi porque eu não tive voto para ser eleita. E nas outras que eu perdi, sendo uma das mais bem votadas. Mas, assim, eu acredito que eu hoje, né, com 55 anos, inclusive quero lhe convidar, o meu aniversário vai ser dia 20, vai ser aqui no Quiosque dos Sabores, aqui no Quiosque dos Sabores, aqui nos bancários. A gente vai ter Glaucia Lima, a gente vai ter Cida Alves, a gente vai ter Daniel, a gente vai ter Malu Moreno, uma trans, que vai, uma travesti, na verdade, Malu é uma travesti. Ela vai fazer uma homenagem para mim, né? Ela vai cantar 4 ou são 5 músicas que me representam muito. Então, assim, estou muito feliz nessa fase da minha vida, mas sabendo que quero demais estar pré-candidata e candidata federal. Queria ser eleita. Você acredita que sofreu um boicote, por isso que nas últimas eleições, 2024, não chegou na Câmara? Olha o que foi que aconteceu comigo. Primeiro, assim, eu fui violentada, me violentaram. E não adianta o senhor querer fazer de história, defender as mulheres. Defende nada, defende é o senhor próprio. E aí, o que é que acontece? Eu fui violentada. Carlos, eu saí daqui, assim, não estava em espaço nenhum, nem de trabalho, viu? Aí eu fui para o Ministério das Mulheres, foi uma experiência fantástica no Ministério das Mulheres. Pude organizar, trabalhei no que adorava, no que gosto, que é a política pública para as mulheres. Coordenei o primeiro Encontro Nacional de Mulheres e Feministas do país. A história é minha história, celebrada com tantas outras mulheres. Coordenei a eleição desse conselho que está lá, desse triênio, né? E aí foi ótimo. Mas, meu amigo, doía na minha alma estar lá, longe do meu filho, do meu outro filho, meu filho terminando o ensino médio, precisando de mim. Eu não vi meu filhinho de cabeça raspada quando ele passou na universidade. Eu não vi. Isso é uma coisa que dói muito no meu coração, sabe? Porque e ele precisava muito de mim naquele momento, mas eu tinha que ir embora. Eu fui violentada aqui, não tinha espaço para mim, então fiquei lá em Brasília distante. Vim-me embora para João Pessoa para me candidatar, faltando... Eu cheguei aqui em julho, a eleição era em outubro, imagina. Estava em cima, não fiz pré-campanha. E fora isso, foi um boicote dizendo que eu estava no Podemos. Eu estou no Podemos, eu vou continuar no Podemos. O Podemos é um partido com 8 anos de existência, um partido de disputa. Tem muita gente que tem um diálogo com a esquerda. O Podemos teve candidatura à presidência da República no primeiro turno, que foi Soraya. Ficou com Lula, é da base de Lula o tempo inteiro. Eu estarei com Lula para presidente. E aí o que é que acontece? Criaram, sabe, que Sandra Marrocos mudou. Hoje está desconstruído. Todo mundo sabe que as minhas pautas são as mesmas, que eu sou a mesma onde eu estiver. Eu só não podia ficar lá sendo violentada, né, para que não dissessem isso. Então, assim, houve um jogo feio. Eu não jogo feio, eu jogo bonito. Um nome grande do Podemos que nós temos aqui no estado é Rui Carneiro, né? Ele te acolheu nesse processo? Eu vou dizer uma coisa para ti, Carlos. Rui Carneiro é um dos melhores encontros políticos que eu tive na minha vida. Rui é um homem
de palavra, Rui é um homem generoso, Rui é um político muito bacana. Rui Carneiro, ele foi coautor da lei do não é não. Rui Carneiro investe fortemente no Hospital Laureano. Ele tem uma coisa que eu acho massa. Ele pega as emendas dele e sai distribuindo com as entidades, fortalecendo um terceiro setor que faz um trabalho de formiguinha que consegue mudar vidas. E, para completar, Rui Carneiro é um ser humano bom, sabia? Então, assim, se algum dia eu sair de junto de Rui, eu quero sair de boa. Eu quero sair e dizer, amiga, a gente caminhou até aqui, politicamente, mas a gente sempre vai estar se encontrando. Rui é bom. E eu gostei demais. Rui é generoso. E eu não tenho outra coisa para falar dele, de verdade. Não tenho nenhum arrependimento. Muito pelo contrário, eu estou leve, eu estou feliz, eu estou tranquila, sabe? Não tem um monte de gente... Ai, eu tenho um diálogo com Renata Abreu, que é presidente nacional do Podemos, maravilhoso. Com Márcia, sabe, que é nossa secretária, nossa presidente nacional de mulheres do Podemos. Sou super respeitada. Pela primeira vez, as mulheres do Podemos participaram de uma conferência nacional de políticas públicas para as mulheres. Eu fui organizar ela, fui lá para Brasília, fiz a conferência do apartamento de Renata Abreu, lá institucional, com mulheres do país inteiro, 800 mulheres numa sala. Então, assim, olha só, a minha chegada ao Podemos fez isso acontecer. Então, não sou eu, não foi o Podemos que me mudou, não, sou eu que estou influenciando muito lá, sabe? Eu tenho liberdade para escolher votar em quem eu quiser para governador. É isso que eu Inclusive, não votar em ninguém, né? Então, eu tenho toda a liberdade do mundo. O Rui Carneiro, ele já deixou, já fez declarações públicas de que o partido tem a liberdade, né, de escolher cada um em quem vai votar, e ele já fez uma escolha pessoal, falou que tem algo pessoal contra o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e que não, meio que não escolheu ainda em qual lado vai estar, em qual palanque vai estar para o governo do estado, entre Efraim Filho e entre Lucas Ribeiro. A Sandra Marrocos já tem esse posicionamento? Eu já tenho um desejo. Na hora que eu tomar a decisão, eu confesso que eu lhe contarei, quase em primeira mão. Mas eu sei qual é o meu desejo. Mas ficaremos em contato, então. Ficaremos em contato. Estou em diálogo e quero muito somar onde eu estou conversando, porque eu, estando lá, eu vou somar com um rapaz muito bacana, que já militou comigo em partido, que já foi meu companheiro de Câmara, que sempre teve respeito por mim, que vai prestigiar o meu fazer, tanto intelectual como político. É isso. Hoje eu coordeno uma pós-graduação em Políticas Públicas e Captação de Recursos na Universidade, né, lá na Uniesp. É isso. Carlos, eu estou numa fase tão boa da minha vida, sabe? Podendo dizer sim, podendo dizer não. Eu só não digo não é para a luta das mulheres. Por isso que eu estou pré-candidata a deputada. E lá na Câmara Federal, quais são qual vai ser a sua bandeira lá, além da bandeira das mulheres, que é óbvio que vai ser, né? Eu acho que tem algo que o país precisa viver fortemente, que é a justiça climática. Quando você fala, sabe? Quando você fala que hoje você tem os biomas. No nosso caso, a Caatinga. A Caatinga precisa ser preservada. Você tem a história das antenas para energia eólica. Aquilo é terrível. Primeiro, a energia não fica no Nordeste, ela sai daqui e está acabando acabando com a saúde de quem está perto. Então, assim, nós temos que dialogar muito sobre essa história de você olhar para o crescimento que é necessário. As cidades precisam crescer, evoluir, mas no diálogo muito forte com a questão da natureza. Pronto, as 3 ruas, por exemplo, que é uma lei de minha autoria aqui nos bancários. Se eu não tivesse lutado tanto, junto com alguns companheiros, ninguém faz nada só, eu disse isso no início da minha fala, se a gente não tivesse lutado tanto, hoje seria 4 avenidas ali de cimento. E hoje você tem um parque, que cortaram algumas árvores hoje, mas você dialoga com a natureza. Então, assim, a história da justiça climática, de olhar para o Nordeste, de olhar para o Norte, de olhar para o Sul. Hoje você tem migrantes no nosso país. Eu estava no encontro em São Paulo, no Rio de Janeiro, desculpa. Eu estava no encontro do Rio de Janeiro há uns meses atrás, e a gente dialogando, né, sobre vários temas, e a justiça climática chega, e uma menina do Norte lá, com propriedade de fala, ela disse: eu estou com 50 anos. Daqui a 50 anos o meu filho pode ser migrante dentro da minha região, porque a Amazônia está terrível, a gente vai estar perdendo, o norte está com uma estiagem muito forte, então meu filho vai ter que migrar da região dele, porque não consegue sobreviver. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos mares.
a gente tem que ter cuidado com o nosso litoral, com a nossa caatinga, com o nosso agreste. Cada bioma tem que ser respeitado. Então, assim, essa questão vai para a minha pauta, a questão das mulheres, a questão da pessoa idosa, sabia? É uma pauta, pronto, eu não gosto quando se apropriam de pautas, né? A questão da pessoa idosa é algo muito, muito sério. O nosso país está envelhecendo, né? Daqui a 45, 50, no máximo já dá 60 anos, a população vai estar, em sua grande maioria, de pessoas idosas. O governo federal criou um GT Cuidados, quando eu estava lá no Ministério das Mulheres. Uhum. Como ele foi coordenado pelo Ministério das Mulheres, eu participei ativamente, né? Justamente pensando em uma política de cuidado no país inteiro. Então, esse olhar muito forte. E assim, eu adoro bicho, né? Eu sou cheio de bicho lá em casa. Eu tenho 2 cachorras, 3 gatos, uma gata e 2 gatos, né? Mas eu não gosto quando usam a pauta animal para, sabe, é feio. E você percebe, assim, você tem hoje, a gente vive um problema na minha rua muito forte. Você tem uma mulher que ela tem, é minha vizinha, inclusive, tem vários gatos, mas assim, distribuir comida no meio da rua não resolve, minha gente, não resolve. Você tem que ter uma política de castração, você tem uma política de controle populacional, você tem que ter hospitais veterinários, você tem que ter isso. Então, assim, uma outra coisa que eu dialogo, mas a minha pauta principal, com certeza será as mulheres. Eu não tenho dúvidas que quando falo de mulher, a gente fala de cuidado, a gente fala de bicho, a gente fala de natureza, mesmo porque a mulher está no epicentro de tudo, né? Sim. Aliás, sem nós, você nem existia. Exatamente. Exatamente isso. E para caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, por que você acha que hoje a representatividade ainda é tão pequena e o que fazer na realidade da Paraíba para que isso mude, para que essa realidade seja outra? Tanto Assembleia Legislativa, tanto Câmara Municipal. Primeiro assim, tem que ousar, né? Eu acho que Sandra Marrocos não ser candidata nessas próximas eleições seria muito ruim para o imaginário, né? Porque assim, tem essa história, né? Eu sei do compromisso e do comprometimento de estar na linha de frente, colocando o nome, colocando nossa pauta. Para isso, a gente tem que fortalecer os partidos políticos. Os partidos políticos têm que fortalecer as mulheres, fazer processo de formação, de capacitação, prepará-las para enfrentar. A gente já tem a questão do fundo eleitoral, que foi uma conquista das mulheres, garantir cada vez mais. Ter muito cuidado, porque hoje tem mulheres aí ocupando a nossa pauta, esvaziando, sabe? Mulheres que sempre estiveram, vamos dizer assim, em famílias tradicionais, que de repente pega a pauta da mulher como se tivesse sido a grande precursora e não foi, fazendo de forma equivocada. A política da mulher tem um guarda-chuva, tem uma rede de proteção, tem uma rede de políticas públicas. Então, assim, a gente precisa fortalecer as mulheres, independente de partido político, sabe? Uhum. Porque mesmo essa mulher que fica aí falando um monte de besteira na Câmara, ela sofre, ela sabe disso. Ela sabe que ela sofre preconceito, ela sabe que dentro do partido é difícil. Então, assim, eu acho que criar processo de formação, garantir estrutura de campanha e cuidar das nossas mulheres, reduzir, assim, enfrentar a violência política é algo muito forte, porque eu sou fraca, não sou. Eu sou uma mulher forte e isso não me causa nenhum transtorno, sabe? É minha postura diante da vida, é para isso que eu vim, mas, assim, eu fiquei bem abalada quando me violentaram aqui no PSB. Então, enfrentar a violência política de gênero é algo que tem que ser primordial nos partidos, no parlamento, na sociedade, para que as mulheres se fortaleçam e sejam pré-candidatas, candidatas. E para a gente finalizar, um recado aí para todas as mulheres que estão acompanhando a gente, independente de serem da política, fora da política, da comunidade, inclusive. Bom, primeiro eu quero dizer que foi um prazer, né, Carlos? Assim, eu estou muito encantada contigo, que bom que eu estou aqui. E assim, para nós, né, para nós mulheres, assim, seja da comunidade, seja da política, seja do comércio, seja da indústria, seja da iniciativa privada, né, eu acho que a gente tem que ousar. Eu acho que a gente tem que se cuidar, eu acho que a gente tem que estar irmanada numa grande ciranda de solidariedade, de sororidade e com garantias de políticas públicas de enfrentamento às violências contra a mulher e também olhando para nós e nos fortalecendo para que a gente cuide uma das outras. Agora, cuide de verdade. É isso. E eu estou aqui, estou na luta, estou botando meu nome, minha parte estou fazendo. Pois é. E eu quero agradecer demais o convite. Era uma vontade muito grande trazer você aqui para a gente bater esse papo enriquecedor para nós e para
para quem está acompanhando. E eu queria agradecer você também que acompanhou a gente até aqui. Continua acessando o nosso portal .pb.com.br. Lá você vai ter acesso às notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo, vai ter debates como esse aqui, vai ter podcast também, então não esquece, aconteceu na Paraíba, eu te conto direto ao ponto. Até a próxima, tchau, tchau.